Olá, eu sou o pastor Cláudio Teixeira e eu tenho uma mensagem de Deus para você. Mas antes, eu quero te contar uma pequena história. Eu tenho alguns amigos que trabalham com o cultivo e a produção de caqui em uma região montanhosa de floresta de Mata Atlântica, localizada no Rio de Janeiro. A fruta tem um colorido que varia do amarelo ao cor de abóbora avermelhado. O período de colheita da fruta se estende de fevereiro a julho, ou seja, a colheita começa no verão e termina em meados de inverno. Porém, a força da produção se dá nos meses de abril e maio. A história começa aqui. O inverno pode revelar o melhor de você. Em um dia frio de inverno, quando eu estava subindo pela floresta a caminho de um dos sítios da região, eu me deparei com uma cena ao longe que me deixou chocado. A impressão era que os pés de caqui estavam completamente secos, e eu me negava a acreditar no que eu estava vendo, pois há uns meses atrás eu havia estado lá e os pés estavam cheios de frutos e de muita vida. Lembro-me como se fosse hoje, da tristeza que tomou conta do meu coração. A cena se assemelhava a um cemitério de árvores. Então, continuei pelo caminho na esperança de encontrar alguma das árvores com vida, o que não aconteceu. Mas ao chegar no sítio, tudo me foi esclarecido. Com a chegada do inverno, as folhas dos caquizeiros começam a cair, até que as árvores fiquem completamente despidas. E à medida que o inverno avança, os frutos vão ficando cada vez mais raros, e a temporada vai perdendo sua força. Porém, algumas árvores ainda insistem em manter seus frutos, enquanto outras nem folhas são encontradas. É o verdadeiro contraste do belo com o feio, da vida com a aparente morte. A estação de inverno para muitas espécies de árvores representa um período de desconstrução, onde aceitar perder é se dar a chance de descobrir o que a vida e o tempo lhe reservam mais à frente. Durante este tempo, a estação impõe sua força, trazendo muitos desafios. E não há o que fazer, senão esperar o inverno passar. É tempo de aceitar as perdas e de deixar para trás as velhas folhas. Tempo de esvaziar de si mesmo. Tempo em que a vida não está no seu exterior, mas dentro. Tempo em que a beleza não está no que se vê. Tempo de aceitar os ventos, de remover os galhos secos e de se permitir a poda. Tempo de abrir mão das velhas folhas, dos velhos galhos e das velhas coisas. Tempo de deixar o que ficou para trás. Tempo de se renovar e de entender de que é preciso passar pela estação e aceitar as noites longas e frias de inverno é entender que elas fazem parte do processo de preparação para algo muito mais excelente que está por vir. Tempo de se fortalecer por dentro. Tempo de aprofundar as raízes e de buscar o que você tem de mais precioso, a vida. Tempo de alcançar a maturidade e de entender que passar pelo frio é necessário para alcançar os dias quentes e claros da primavera e do verão. Tempo de encarar a estação, de enfrentar o inverno e não temer os desafios. Tempo de vencer seus medos, mesmo sofrendo frio. A fé e a coragem é tudo o que você precisa para alcançar a primavera e voltar a florir e encher-se de folhas e de frutos novamente. Assim é a vida da gente, como uma estação de inverno,
onde a vida se mostra fragilizada pelas intempéries da estação, marcadas pelos sofrimentos e pela dor. É em momentos como estes que a fraqueza se reveste de força, para passar pelos dias frios e escuros de inverno. Como está escrito na Palavra de Deus, na primeira metade do versículo 9 de 2 Coríntios capítulo 12. Mas ele me disse: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É preciso coragem e determinação para deixar para trás o que não me serve mais. Como diz na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. A vida não é um arco-íris. Porém, o inverno pode se tornar mais ameno se entendermos que é só mais uma estação e que tão logo vai passar. Se o nosso olhar estiver focado nas intempéries da estação, então não conseguiríamos enxergar o quão lindo é o céu nas noites escuras e frias de inverno. Se não aprendermos a fazer a leitura certa, então quão será difícil chegar à primavera. Jesus disse: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão prontos para a colheita. Em momentos como estes, levantar os olhos fará toda a diferença. É hora de levantar a cabeça e de olhar para o que está diante de você, pois olhar direito é preciso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 32, Jesus disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Entender a natureza é como abrir janelas. É poder enxergar o que está além das cortinas do inverno, a primavera. É poder caminhar em direção ao colorido da próxima estação. Lembre-se, o inverno não veio para te matar e nem para te destruir. Ele é simplesmente como um lapidário, que em suas mãos tem uma pedra bruta de um diamante, em que ele às vezes precisa serrar, às vezes precisa bater, até que ela esteja pronta para trabalhar o brilho. O principal objetivo da estação é revelar o melhor de você. E o melhor de você não é o que está por fora, mas por dentro. O seu exterior pode se depreciar e se desgastar com o tempo, mas o seu interior se renova a cada manhã. Muitas das vezes não entendemos os porquês e encontramos muitas dificuldades para aceitarmos o processo de dor e de sofrimento. E quando isto acontece, a gravidade da dor e do sofrimento passa a ser muito mais intenso. Não lute contra a natureza. Aceitar a estação, os ventos, a poda, é dar a oportunidade de recomeçar e voltar a florir novamente. Meu desejo é que você viva muitas estações e quando o inverno chegar para você, que ele te transforme em um lindo diamante. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.